Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 123 Capítulo 123 a 130 de força. Disappear era uma habilidade salva-vidas excepcional. Em sua vida passada, permitiu que o Quiet Life voltasse ao curso da batalha ou escapasse do alcance da morte ileso em várias ocasiões. Como tal, pode-se imaginar o quão vital essa habilidade era para o sucesso de ambos ele e Victorious Return. Quanto ao sacrificial Gambit, Ni-Yan já possuía 360 de saúde e 30% disso seria de cerca de 100. Em outras palavras, uma vez que a habilidade fosse ativada, ele tinha 50% de chance de causar 200 dano, 20% de chance de causar 300 dano, ou 10% de chance de causar 500 dano. Embora houvesse 20% de chances de falhar, em termos de potencial de saída de dano num alvo único, ainda era uma habilidade extremamente apavorante. A esse respeito, o sacrificial Gambit era classificada como uma habilidade avançada de ladrão. Embora um cooldown de 2 dias possa parecer um pouco excessivo, uma habilidade tão poderosa exigia naturalmente algumas restrições no lugar, como Elemental Hall Magic e Templar Magic, que apresentavam inconvenientes semelhantes. Para não mencionar, também havia a Adjudicator of God, a habilidade do capítulo da coragem, que exigia 10 dias completos antes de poder ser usada novamente. Até essa data, a habilidade ainda não havia sido retirada do tempo de cooldown. Mesmo que seja usado de forma eficiente, ele só seria capaz de lançar tal habilidade 36 vezes por ano no máximo. Com o Adjudicator of God, Disappear, e o sacrificial Gambit, Ni-Yan considerou que ele estava muito perto de abordar outro capítulo do livro de ordem, mas agora não era o momento certo. Ao verificar suas estatísticas, ele confirmou que a força tinha aumentado para 83. Se ele usasse os 5 livros de habilidades passivas que ele havia requisitado a Sleepy Fox, então calculou uma maneira de aumentar sua força por mais alguns pontos, então ele finalmente conseguiria equipar as botas de Sugata. Como estão as coisas do seu lado? Ni-Yan enviou uma mensagem para Tang Yao. Nada mal. Ainda estou esmagando os esqueletos. Minha fada arcana está apenas em 67% ainda. Inferno. Por que é tão difícil aumentar o seu nível? Já estive aqui por 2 dias. Eu juro que estou prestes a morrer de tédio. Se eu aproveitasse a experiência para mim, eu já estaria no nível 10. Tang Yao reclamou em um tom sombrio e insatisfeito. Bem, eu realmente não sei o que dizer. As fadas arcanas são difíceis de upar. Aguarde um outro dia ou 2, tudo bem. Ni-Yan riu. Na verdade, esse modo de griding tão monótono era como uma forma de tortura para alguém tão inquieto como Tang Yao. Então, novamente, o temperamento de seu irmão poderia usar um pouco desse grinding. Suspiro. Eu entendo. Tang Yao respondeu abatido. Ao invés de 1 ou 2 dias, ele estaria aqui por pelo menos mais 3. Afinal, se ele ficasse aqui para treinar por mais 2 dias depois de elevar a classificação do seu fadas, ele seria facilmente capaz de atingir o nível 10 ou superior. Naturalmente, ele não queria deixar essa oportunidade passar, já que, se ele quisesse voltar aqui, ele precisaria desembolsar mais outras 20 de prata para a taxa de transferência. Sem mencionar, que sem a proteção do esqueletos Kodos, ele não teria como chegar a essas dunas arenosas. Bem, você deve manter nivelamento. Eu vou voltar para a cidade em primeiro lugar, mas antes disso, você trouxe um pergaminho de retorno com você? Eu posso te dar um se você não tem. Não se preocupe, eu trouxe um. Eu ficarei bem sozinho. Ah, tudo bem, vou sair em seguida. Vejo você mais tarde. Ni-Yan encontrou uma área espaçosa e vazia antes de começar a canalizar um pergaminho de retorno. Depois de um brilhante flash de luz, ele foi teletransportado de volta para Calore. Você já encontrou os livros de habilidade para Backstab e Eviscerate? Ni-Yan enviou uma mensagem para Sleepy Fox enquanto ele caminhava vagarosamente para a casa de leilões. Nós os encontramos. Onde você está agora? Eu vou mandar alguém entregá-los para você. Calore. Eu vou estar ao lado da entrada da casa de leilões. Entendi. Alguém estará aí em 5 minutos. Ni-Yan esperou pacientemente na entrada da casa de leilões. Logo, um jogador da Holy Empire o encontrou e iniciou um negócio, colocando 7 livros de habilidades na janela de negociação. Aqui estão os itens que nosso líder da aliança me pediu para lhe dar. Aqui estão as 30 prata como pagamento. Ele colocou o dinheiro na janela de negociação. Tudo bem, obrigado. Depois de receber o pagamento, o jogador da Holy Empire disse adeus antes de partir. Ni-Yan examinou os livros de habilidade. Backstab e Eviscerate eram ambas habilidades ativas que causavam um dano decente. Isso o deixou bastante satisfeito, já que ele estava deficiente de tal habilidades, por isso, pediu para Sleepy Fox procurar alguns. Depois, ele olhou para os 5 livros de habilidades restantes. Power of the Barbarian, Primal Strength, Strength Amplification, Strength of the Restless, e Power of the Warlock aumentavam a força em 6, 5, 5, 5 e 6, respectivamente. Apesar de ser incomum, livros de habilidade como esses eram razoavelmente baratos. Embora sua eficiência tenha sido limitada e os ladrões não davam muita importância na força, uma vez que entrassem nas mãos de Ni-Yan, tornava-se um assunto completamente diferente. Depois de aprender as 5 habilidades passivas, a força aumentou para 110. Agora,
Ele estava a apenas 20 pontos de distância de seu alvo, que era 130. Esta lacuna poderia ser facilmente corrigida. Ele entrou na casa de leilões e sentou-se num canto. Depois de comprar todos os equipamentos e consumíveis que protegem contra a petrificação, ele abriu a seção de gemas no catálogo da casa de leilões. Logo após apareceu uma exibição deslumbrante de joias brilhantes que foi apresentada diante de seus olhos. Depois de procurar gemas de força, centenas de resultados foram projetados imediatamente na tela. As gemas da força eram todas da mais baixa qualidade, força mais 3. Se ele quisesse soquetar ela, então ele precisaria levar ela até um joalheiro e pagar uma taxa de 3 pratas. Em circunstâncias normais, a maioria dos jogadores nunca se separaria de tal soma. Afinal, os equipamentos eram trocados muitas vezes nesta fase do jogo. Se estivesse com um bom equipamento, havia o medo de que o equipamento fosse desperdiçado. Se estivesse com um equipamento medíocre, então era um desperdício de dinheiro. Portanto, a demanda de jogadores atrás de gemas de força diminuiu muito. Razão pela qual seu preço estava um pouco abaixo, custando apenas 3 prata. Ni Yan passou 24 moedas de prata para comprar 8 gemas de força. Depois, dirigiu-se a um joalheiro e colocou 2 gemas em suas luvas, protetores de ombro, protetores de perna e armadura de couro. Depois de gastar cerca de 50 prata, sua força tinha finalmente chegado a 130. Tendo terminado esta longa e árdua jornada, ele alcançou um nível de força que era difícil, se não impossível, para um ladrão no seu nível alcançar. E assim, Ni Yan conseguiu equipar as botas de Sugata sem problemas. Graças a este incrível equipamento, as suas estatísticas aumentaram bastante mais uma vez. Sem mencionar que, com a habilidade de Shadow Dance, sua capacidade de sobreviver foi enormemente melhorada. Ele felizmente admirou as botas em seus pés. Com seu design elegante e as runas elegantes e modestas gravadas nela, elas emitiram um lindo brilho que não parecia muito ostentoso, aumentando ainda mais o misterioso fragmento desse item lendário. Depois, ele desligou os efeitos visuais e começou a desfilar em torno dele, ficando extremamente satisfeito ao passar do tempo. Um ladrão de nível 10 que usava um equipamento tão bom, da perspectiva de um jogador comum, essa era uma ocorrência inimaginável. Suspiro. Quanto tempo será até que eu possa usar um conjunto de itens de grau lendário? Agora, isso seria realmente incrível. Ni Yan murmurou em voz baixa. No entanto, os itens de grau lendário eram simplesmente muito raros e incomumente difíceis de obter. Em sua vida passada, quando ele era nível 120, os desenvolvedores de jogos Conviction lançaram algumas estatísticas. Em toda Atlanta, havia um total de mais de 50 mil peças de equipamento de grau lendário espalhados por todo o continente. No Império Viridian, existiam cerca de 10 mil. No entanto, o número que caiu nas mãos dos jogadores não excedeu 20. Muitos jogadores possuíam fragmentos, mas muito poucos conseguiram coletar todas as peças para fazer um completo. Quanto aos chamados equipamentos piedosos dos quais os jogadores gostavam de se gabar, não eram mais que sublendário ou fragmentos de um completo. Ni Yan caminhou em direção ao Distrito Oriental para verificar sua loja de poções, já que ele não sabia como a situação se desenvolveu nos últimos dias. Poucos minutos depois, ele chegou à loja onde ocasionalmente viu 1 ou 2 jogadores entrar e sair. Todos eles usavam equipamentos relativamente bons. Presumivelmente, eles eram mensageiros pertencentes às principais guildas. Bem-vindo de volta, milord. Insei Raiz apressadamente saudou depois de perceber sua chegada. Ni Yan ligeiramente assentiu em resposta antes de rever os lucros da loja. 28 moedas de ouro. Após a abertura do novo calabouço, as maiores guildas desviariam suas atenções para longe de Sozil Valley, o que significaria que a demanda por Black Phenol diminuirá gradualmente. Nesse ponto, ele venderia o que ele pudesse obter. Assim, era imperativo que ele esvaziasse seu estoque o mais rápido possível. Milord, ontem e no dia anterior, o Sr. Quiet Nanan, o Sr. Stilgriven, e muitos outros viram ao seu sinal de contratação, inquiriram sobre sua presença, mas não conseguia entrar em contato com você. Insei Raiz entregou uma grande lista de nomes com excedente de 60 para 70 indivíduos. Todos eram alquimistas que tinham vindo candidatar-se ao cargo anunciado. Mesmo que a loja de poções Noite Estrelada vendesse apenas um tipo de produto e acabasse de abrir, a mistura do Black Phenol deixou muitos jogadores abalados e se perguntando sobre as conexões e os recursos financeiros do dono da loja. Então, quando essa misteriosa figura começou a contratar, muitos alquimistas se reuniram na esperança de obter benefícios. Não pensei que haveria tantas pessoas. Ni Yan não pôde evitar se não se sentir um pouco abalado enquanto folheava a lista de nomes. Nome: Stilgriven. Ocupação: Alquimista Júnior. Nome: Quiet Nanan. Ocupação: Alquimista Júnior. Depois de passar por todos eles, ele contou 67 indivíduos. Surpreendentemente, havia 12 que já eram alquimista júnior. Entre eles, ele encontrou vários nomes conhecidos que eram bastante famosos em sua vida passada, como Quiet Nanan e Stilgriven, cujo valor líquido era mais de 100 milhões. Embora não fossem tão famosos como alguém parecido com Beard Leaves no Eggs, eles ainda eram figuras que estavam no topo do círculo de alquimista. Uma vez que o jogo tinha aberto apenas recentemente, eles provavelmente ainda não encontraram mestres. Quanto aos outros na lista,
Eles também eram alquimistas notáveis que não tinham carência de fama. Se ele pessoalmente entrevistasse esses alquimistas, então, naturalmente, sua conexão com a loja de poções Noite Estrelada ficaria exposta. Entre os potenciais contratados, havia certamente alguns que viriam abrigar motivos ocultos. No entanto, se ele insistia em esconder sua identidade, ele não iria conseguir fazer nenhum negócio. Depois de ponderar por um momento, ele chamou Bird para vir na loja. Fora das pessoas ao seu lado, Bird poderia, pelo menos, ser considerado confiável. Assim, deixando ele gerenciar a loja não deveria atrair nenhum problema. Ao colocá-lo em primeiro plano, ele ainda seria capaz de atuar por trás dos bastidores como o misterioso dono da loja. Ni Yan rejeitou os candidatos que não tinham uma boa reputação em sua vida passada antes de enviar uma mensagem para o resto, dizendo-lhes para chegarem à loja de poções Noite Estrelada para uma entrevista. No total, 10 alquimistas júnior e 26 alquimistas aprendiz receberam uma mensagem para serem entrevistados. Mesmo que ele estivesse restrito a apenas empregar metade deles, isso ainda seria bom o suficiente. Quanto a Quiet Nanan e Steel Grievin, que eram alquimistas famosos em sua vida passada, ele não pouparia nenhuma despesa em contratá-los. Ni Yan entrou em profunda reflexão. Se ele gastasse 5 ouro, ele poderia atualizar a loja do nível 1 para o nível 2. Os benefícios recebidos deste incluiria espaço aumentado e uma expansão de um segundo andar, para o qual ele já tinha planos. Nesse andar, os alquimistas contratados receberiam sua própria oficina pessoal. Além disso, eles seriam proibidos de transportar qualquer um dos ingredientes medicinais da loja para fora, facilitando a supervisão e impedindo as pessoas de encherem seus próprios bolsos. Desta forma, mesmo que ele convidasse alguns indivíduos sem escrúpulos, ele não teria nada a temer. Ele finalmente tomou uma decisão. Se ele aproveitasse o momento e desenvolvesse a loja agora, acabaria se tornando um ganso de ouro que lhe proporcionaria uma fonte constante de renda. Além disso, de sua perspectiva, 5 moedas de ouro era um investimento que ele estava disposto a aceitar. Sistema: você tem certeza de que deseja atualizar a loja de poções Noite Estrelada em uma loja de nível 2? A atualização custará 5 moedas de ouro. Sim. A loja de poções Noite Estrelada transformou-se em uma estrutura de esplendor ainda maior, aparecendo ainda mais notável nesta favela de edifícios curtos e em condições precárias. Atualmente, na totalidade de Calori, nenhuma outra loja existia.